Nem Spice Girls, Destiny Child ou Simone e Simaria. O grupo feminino com o maior sucesso de vendas da música até hoje é a dupla espanhola dos anos 70, Bacara. O curioso é que elas só duraram 4 anos juntas e passaram quase 4 décadas sem se falar, após um motivo bobo e inesperado. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais um babado do mundo pop. Filha de um militar, Maria Matheus tinha só 18 anos, quando no final dos anos 60, decidiu sair de sua cidade natal para tentar o ramo da dança e estudar balé clássico em Madrid, capital da Espanha. Foi numa escola de lá que ela conheceu outra Maria, Maria Mendiola, também de 18 anos, filha de uma dona de casa com um policial de aeroporto. As duas viraram amigas inseparáveis e conseguiram adentrar uma trupe de dança da emissora estatal de seu país. Percebendo que o mundo da dança não era lá estável, elas optaram por se dedicar ao canto e formaram uma dupla chamada Vênus. Queríamos ser as gêmeas Kessler, lembrou Matheus. Mendiola diria mais tarde que a ideia da dupla foi dela. Já a Matheus diz não lembrar de quem foi a ideia, pois ela cantava desde criança e já tinha tido outro grupo. Detalhe, essas discordâncias vão ser bem frequentes quanto ao relato de ambas sobre sua própria história. Mas é fato que elas começaram a se apresentar em 1976, após elas conseguirem um contrato de 1 ano e meio com um clube. Só que elas foram demitidas logo depois por serem, aspas, muito elegantes. Traduzindo, elas não se sexualizavam para os clientes como o dono do lugar queria. Como ficamos tristes. Era véspera de Natal e tudo estava fechado. Naquela noite, jantamos um croissant que eu trouxe do café da manhã e compartilhei com Maria, contou Matheus. Mas essa demissão fez com que o marido da Mendiola conseguisse que elas fossem chamadas para cantar num hotel de luxo, onde ele trabalhava como gerente. Era um hotel que ficava nas Ilhas Canárias e era conhecido por ser muito frequentado por empresários e produtores do ramo da música. Foi aí que as duas mulheres bolaram um show que misturava pop e folclore espanhol. A ideia era agradar alguns alemães que estavam pelo hotel. E o truque deu certo. A dupla ganhou a atenção de um cara que estava de férias nesse hotel e era justamente o gerente de uma filial alemã de uma gravadora chamada RCA. Esse homem então convidou as duas para gravar algumas canções testes com ele na Alemanha. Eles pagaram nossas passagens e pediram pra gente aprender Mamma Mia do ABBA, contou Mendiola. Já Matheus conta que elas receberam 3 músicas em inglês para aprender, mas ABBA não estava lá. Maria me disse para ver como faríamos, que ela não cantava e eu não falava inglês, mas mesmo assim aprendemos, contou Matheus. Já Mendiola negou. Como eu poderia dizer que não cantava se fui eu quem propus formar o grupo? Bem, o que se sabe é que ao chegar na Alemanha, as duas conheceram o produtor Ralf Soya. O Ralf já foi dizendo para elas esquecerem qualquer música que elas estivessem preparando, pois ele já tinha uma em mente para elas, que ele tinha escrito com um cara chamado Frank Dostal. Era uma música que estava engavetada há muito tempo por ter sido gravada num inglês meio cafona e incompreensível. Essa música se chamava Yes Sir, I Can Boogie. Antes disso, claro, foi preciso fazer o que é necessário sempre que um artista é lançado, sua construção estética. A dupla Vênus virou Bacara, nome de um tipo de rosa escura de caule longo. Maria Matheus virou Maitê Matheus e ficou decidido que Maitê sempre vestiria preto e Mendiola branco. Feito isso, elas lançaram sua versão de Yes Sir, I Can Boogie em abril de 1977, num inglês divertido e numa pegada bem disco, sensual e animada, e sem grandes divulgações, sem que sequer alguém tivesse visto a cara delas na televisão ou em qualquer lugar. A música estourou, bateu o primeiro lugar nas paradas alemãs em só uma semana e se espalhou pela Europa, invadindo o Reino Unido e França e chegou até o Japão e aqui no Brasil. No mesmo ano de 77, a música entrou na trilha sonora da novela Espelho Mágico e mais tarde também foi um sucesso nas mãos de Perla, com a versão em português Eu Sei Tudo, Professor, recebendo até disco de ouro. Eu sei tudo, professor.
Em questão de um mês, chegamos ao topo. Vendíamos 40 mil exemplares por dia, contou Maria. No fim, Yes Sir, I Can Boogie vendeu nada menos que 16 milhões de cópias. E ainda em 77, entrou no livro dos recordes, na verdade estando lá até hoje, como um dos 14 singles mais vendidos de todos os tempos, ao lado de canções de Elvis Presley, Whitney Houston, Elton John. Mas qual é o segredo dessa música afinal? A música era muito boa e éramos algo diferente. Éramos garotas elegantes que cantavam inglês esquisito e mal compreendido. Acho que esse foi um dos segredos, definiu Maria Mendiola. O curioso é que, como já é de praxe na história da cultura pop, no país natal delas, ninguém lhes deu lá muita bola. E na verdade, até hoje na Espanha, muita gente ainda nem sabe que elas eram espanholas. O álbum estava varrendo todo o continente, contou Maitê. Nos tornamos famosas. Recebemos milhares de cartas de fãs de vários países, mas não havia nenhum sinal da Espanha. Não chamamos a atenção deles. Perguntamos aos produtores se a música já havia chegado à Espanha, mas eles nos disseram que não, que parecia não haver interesse em nós, no nosso país, disse ela. Na Espanha ainda não tínhamos a cultura da música internacional. Se cantasse inglês não contava, explicava Maria. Assim, o primeiro álbum delas, o homônimo Bacara, só chegou à Espanha 6 meses após o seu lançamento. Enquanto isso, a dupla Bacara virou literalmente o representante musical da Alemanha pelo mundo. Foram as duas, ainda no final de 77, que representaram a Alemanha Ocidental no 8º Festival Mundial da Canção Popular, com uma música ironicamente intitulada Made in Madrid. Mas, no ano seguinte, elas causaram uma polêmica, justamente devido a toda essa popularidade. Em 78, o povo de Luxemburgo votou para que as moças do Bacara os representassem no Eurovision, um dos maiores concursos de música da Europa. A decisão revoltou muita gente. Algumas espanholas que não sabem cantar em francês representando Luxemburgo? Diziam os críticos. Detalhe que, como a própria Maitê disse, elas nem precisavam ir. Nossa, será que ela vai fazer isso? Ela é muito poderosa, né? Pois o Eurovision era uma ponte para lançar novos artistas, como fez com o ABBA 4 anos antes. E elas meio que já estavam na boca do povo. Porém, elas não iriam recusar o convite e foram lá mesmo assim. E talvez, como provocação, ainda cantaram uma faixa intitulada Parlez-vous français, ou traduzindo, você fala francês? Elas não venceram, mas a canção foi a mais bem sucedida do concurso. No mesmo ano de 78, elas também conseguiram o bizarro feito de agradar dois espectros meio que opostos de mundo. Lançaram um disco que de um lado trazia a faixa The Devil Send You to Laredo e do lado B, Somewhere in Paradise. Acontece que esta última, por ter uma letra com alusões à vida após a morte, foi abraçada por rádios cristãs, enquanto The Devil, com tiros de pistola e uma letra mais provocativa, virou o hino da comunidade gay. Isso porque Maitê e Maria viraram ícones gays, tal qual Agneta e Frida do ABBA, rainhas das discotecas, onde suas músicas eram bastante consumidas, com sua sensualidade da época, letras que brincavam com várias línguas e sotaques e arranjos bizarros, coreografias engraçadas. O Bacara ganhou um culto de fãs gays fiéis. O curioso é que uma delas nem sabia falar inglês. Então, naquela época, que foi a mais importante da história do Bacara, vivi como quem assiste a um filme sem som. Eu não entendia nem metade do rolê. Perdi muitas coisas, contou Maitê. O que não fazia diferença, já que nem os músicos ingleses entendiam as músicas delas e precisavam ver a letra por escrito para ter uma compreensão ali do que elas cantavam, como disse a Maitê. O importante é que elas estavam em turnê pelo mundo, nas rádios, na televisão e ainda conseguiram outros sucessos, em especial Sorry, I'm a Lady, que também vendeu milhões de cópias com sua letra divertida sobre uma mulher que se arrepende um pouco de ser uma lady por causa de um cara que atiça seu lado mais safadinho.
Porém, os discos que vieram depois já não tiveram vendas expressivas. Light My Fire, de 78, e Colors, de 79. Afinal, a era disco logo foi ofuscada por novos movimentos na Europa, como o punk, o new wave e o synth pop. No fim, o que acabou mesmo com a dupla foi uma briga extremamente boba, porém não muito rara nesse meio. Oi, se você chegou até aqui e curte nosso trabalho, considere apoiar o Sociocrônica lá no Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os valores estão a partir de R$5 e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do canal. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Pensa aí com carinho, muito obrigado pela atenção. Agora vamos continuar o vídeo. A Maitê e a Maria gravavam um disco. Quando a Maitê sentiu que a sua voz estava muito baixa em algumas canções e só aparecia, como ela mesma disse, em meus refrões e alguns suspiros. Assim, ela começou a suspeitar que os produtores já estavam pensando em separar as duas e preparando ali um terreno para uma carreira solo da Maria Mendiola, já que eles estavam até pedindo que elas autografassem fotos separadamente. Só que a Maitê não quis resolver a questão internamente. Ela levou o negócio para os tribunais, causando uma verdadeira cisão dentro da gravadora, já que alguns produtores ficaram do lado dela, da Maitê, e outros ficaram do lado da Maria Mendiola. Quando o disco chegou às prateleiras, a Maitê até pediu que eles fossem removidos e ela exigiu novas mixagens, gerando um caos total. No final, ela foi atendida, mas por vias judiciais. Então, as outrora amigas inseparáveis de estrada viraram completas estranhas e futuras rivais. Por contrato, elas ainda foram obrigadas a produzir mais um álbum, e este foi seu último trabalho, o Bad Boys, de 81, numa pegada mais rock que pouco lembrava o Baccara original. Sem os mesmos compositores de seus sucessos de antes, o disco também fracassou. Tiramos as fotos no pior bairro da cidade, saímos com jaquetas de rock. As músicas não tinham nada a ver com o que o Baccara era até então, lembra Maitê, e a dupla se separou oficialmente. A questão é que ambas conseguiram os direitos do nome Baccara, então cada uma fundou o seu, e os fãs que tiveram que se dividir, já que nos perfis nas redes sociais todas usam um nome Baccara Oficial. Elas ainda tentaram carreira solo. Maitê Mateus até lançou algumas canções, mas em 83 ela juntou outra amiga daquela companhia lá de balé onde ela e Mendiola se conheceram. E de lá pra cá, contudo, Maitê simplesmente já fez 13 substituições. Ela continua na ativa até hoje, aos 73 anos, e lançou até uma música agora, no final de 2023. Já a Maria Mendiola pegou a amiga de Maitê quando esta lhe deu um fora, e com seu novo Baccara, as duas até conseguiram alguns sucessos pela Europa, se mantendo no estilo disco, mas Mendiola morreu em setembro de 2021, aos 69 anos. As duas nunca mais voltaram a se falar depois daquela briga nos anos 80 e dizem que se cruzaram uma última vez na cidade de Moscovo, onde as duas se apresentaram cada uma com sua versão do Baccara no mesmo lugar, mas em salas diferentes, e até aí elas divergiram. A Maitê disse que elas se toparam na rua, já a Maria garantiu que elas se viram mesmo no hotel. Porém, uma coisa é certa, as duas admitem que ficaram poucos metros uma da outra, sem coragem de se reconciliar. Não guardo o rancor dela, porque também não me importo muito com a carreira dela, mas eu não a encontraria para tomar café. Não por nada, mas porque cada uma fez a sua vida sozinha, e não tenho nada a dizer para ela, disse Maria segundo o El Espanhol. Curiosamente, em novembro de 2020, Yes Sir I Can Boogie voltou a viralizar, após um vídeo de jogadores escoceses dançando um cover da música. Prova de que às vezes um sucesso musical de 40 anos atrás ainda é mais resistente que uma amizade abalada pelo ego.
Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. A gente sempre quis trazer o Bacara aqui porque a gente gosta muito delas. Então fica aí a dica de música se você não conhece. A gente recomenda que você procure os Greatest Hits, em que eles já selecionam as melhores faixas, ao invés de procurar ouvir álbum por álbum, porque essa época era assim, né? Então fica melhor quando você já tem uma seleção de uma curadoria, que você tem mais chances de você gostar. Verdade. É isso aí, fica a dica, ouçam Bacara. E se chegou até aqui, muito obrigado. Se você está interessado em ajudar o canal, a gente tem o nosso Apoia-se, que é mencionado no meio desse vídeo. A gente tem também o Seja Membro aqui no YouTube, que o valor é bem legal também. E temos o nosso Pixi, se quiser contribuir lá para fortalecer aqui o Sociocrônica. Muito obrigado novamente pela companhia, obrigado pela presença, obrigado por curtir e compartilhar o nosso conteúdo. E até a próxima. Tchau!